Muitas histórias eu contei durante a semana, não vou ter condições de contar para vocês tudo o que eu falei durante a semana, mas vou repetir algumas coisas, porque um dos métodos que eu uso para ensinar é a repetição. É um dos métodos mais eficazes para nós guardarmos, porque a repetição cria no nosso cérebro os caminhos neurais que ficam gravados no nosso sistema nervoso. Então, a repetição é muito importante. É isso uma das técnicas que nós usamos no nosso programa Minha Mente no Controle da Comida. Só para fazer um resumo assim bem pequeno, nós criamos esse programa não para ser comercializado, mas para os nossos pacientes. Eu tive o privilégio de trabalhar por vários anos numa clínica monstra lá em Las Vegas, onde eu moro há tantos anos. Uma multinacional, dona de 8 cassinos nessa cidade. Mais de 30 mil funcionários. E eles entenderam, essa corporação, que sairia muito mais barato eles investirem na saúde dos funcionários do que na doença dos funcionários. Então, eles criaram muitos programas preventivos, educação alimentar, tinha uma academia monstruosa ali, tudo de graça para os funcionários. E, como eu disse, não vou ter tempo de contar tantas experiências, mas foi por isso que a gente criou esse programa. E o que a gente aprendeu ali com os nossos pacientes é que o problema de engordar não está no estômago nem na boca, mas sim na mente, porque é a nossa mente que faz todas as decisões, todas, conscientes ou não. Então, por isso as dietas não funcionam. Os exercícios físicos são excelentes, mas sozinhos não funcionam. Nem a cirurgia bariátrica, que é a redução do estômago, funciona se a pessoa não mudar a mente. Eu vi com meus próprios olhos e até então não acreditava. Tivemos pacientes que fizeram a cirurgia, porque a gente tinha um programa bariátrico também. Pacientes que chegaram a perder 100 quilos, 150 quilos com a cirurgia bariátrica. E depois de 4 ou 5 anos, ganharam o peso todinho de volta. Então, nem a cirurgia bariátrica é capaz de prevenir as pessoas a perderem peso ou a manterem o peso que perderam, se não mudarem a mente. Agora, talvez você esteja pensando, mas por que ela está falando isso? Eu não tenho problema de peso nenhum. Eu também fui assim, nunca tive problema de peso. E vou compartilhar com vocês, já compartilhei com o pessoal durante a semana, mas a repetição é muito importante, então vou compartilhar com vocês hoje também. Existe esse verso e muitos outros na Bíblia que fala sobre o nosso apetite. Mas até eu trabalhar na área da obesidade, eu não tinha entendido realmente esse verso. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até eu trabalhar nessa área, eu já tinha lido esse verso muitas vezes, mas nunca tinha parado, olhado para o meu prato ou para o meu copo e me perguntado, estou honrando a Deus com essa escolha? Eu nunca tinha feito isso. Alguém aqui já fez isso? Então vocês são iguais a mim também. Mas é isso que o verso está falando. Primeira coisa que está falando ali é quer comais. Então é um ponto importante. Meus irmãos, eu nunca tinha imaginado o quanto Satanás usa a comida e a bebida para nos escravizar, todos nós, sem exceção alguma, até trabalhar nessa área da obesidade. Ali eu vi com clareza, as pessoas estão morrendo lentamente com os hábitos delas alimentares, de não fazerem exercício, mas não conseguem mudar. É muito difícil mudar. Na realidade, a maioria dos obesos é viciado na comida. Não consegue mudar. Aliás, nós todos somos viciados de alguma forma ou outra. Às vezes as pessoas se ofendem. Eu não sou viciado. É assim. Deixa eu te dizer o que é um vício. O que é um vício? Pode ir no dicionário e você vai ver. O vício é repetir um comportamento que te causa dano. Qualquer comportamento. Nós somos viciados na comida, na internet, na televisão, no videogame, as crianças. Quem aqui não tem um celular, levanta a mão. As crianças só. E tem criança, a maioria das crianças tem.
Estamos viciados no celular, a gente anda sem o celular. E quando esquece o celular ou é roubado, a gente fica desesperado. Viciado no WhatsApp, viciado. Eu não sei que comida que você ama, que você sabe que é saudável, mas você come. Talvez você goste de mais de queijo, talvez você goste de mais refrigerante, de doces como eu comia doce feito doida, de chocolate. Mesmo coisas saudáveis. Por exemplo, eu tive uma paciente bariátrica que era viciada na comida. E muitas vezes a gente larga de um vício para pegar outro. Geralmente é isso que acontece, né? Nossos pacientes bariátricos, existe um número muito grande de pessoas que nunca beberam. E depois de fazerem a cirurgia bariátrica, eles trocam a comida pela bebida. É incrível. Eu tive uma paciente que trocou a comida pelo exercício físico. O exercício físico é maravilhoso, é excelente, é recomendado para todos nós. Mas não exagero, nada em exagero é saudável. Ela começou a fazer exercícios todos os dias, meia hora, passou para 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia. Fez um dano na coluna dela. O médico, o ortopedista, proibiu. Por 1 ano ela não podia fazer exercício. Então, infelizmente, nós todos somos viciados em alguma coisa. Só que, obviamente, tem vícios que são letais. A droga, o álcool, mata muito mais rápido. A comida vai matando lentamente o vício da comida. Quero compartilhar com vocês, isso é muito importante, eu já falei durante a semana, mas é muito importante nós entendermos esse ponto do vício. Eu tive o privilégio de dirigir um grupo de viciados na minha igreja lá em Las Vegas. Às vezes as pessoas ficam chocadas, mas um grupo de viciados na igreja, isso não é lugar. É lugar sim, porque todos nós somos viciados de alguma forma ou outra. É lugar, não podemos fechar os nossos olhos e achar que dentro da igreja não tem problema de vício, porque tem. A igreja não é um lugar de santo, é um lugar de doentes, é um hospital. Todos nós temos problemas, somos pecadores. E eu aprendi isso assim de uma maneira profunda e quero compartilhar com vocês. Não sei se alguém aqui já foi em grupo de apoio, alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos, comedores compulsivos. Existem muitos grupos de apoio, esses grupos são fantásticos. E eles têm como base, talvez nem saibam, a Bíblia. Porque os que inventaram os grupos de apoio foram 2 médicos americanos que eram alcoólatras. E não sabiam mais o que fazer com o vício deles. Estavam com medo de matar pacientes, porque chegavam lá no hospital para fazer cirurgia bêbado. Não largavam do compromisso deles, mas não largavam da bebida, não conseguiam largar. Eles escreveram um livro fantástico, se um dia você puder ler. É o livro azul dos alcoólatras anônimos. E ali vai contando histórias, experiências e conta a história deles. Eles caíram de joelho e pediram a Deus socorro, porque eles não conseguiam vencer o vício deles. E foram na Bíblia, encontraram ali a solução. Os 12 passos que eles criaram, que é conhecido no mundo inteiro, tem como base a Bíblia. Tem países que não reconhecem a Bíblia, mas usam os 12 passos. O primeiro passo, eu me rendo ao ser divino, a Deus, o ser poderoso, para pedir ajuda, porque eu não dou conta de vencer o meu vício. Eu tive o vício do chocolate por muitos anos e nem reconhecia que era um vício. Sendo especialista em dependência química e não reconhecia, estava cega e não entendia. Hoje à tarde eu conto para vocês em detalhes sobre isso. Mas, nesse dia, no nosso grupo de apoio na nossa igreja, veio um pastor visitante. E quando você vai num grupo de apoio, ali você se apresenta. Eu sou Raquel, com o vício do chocolate. Eu sou Maria, com o vício da internet. Eu sou Pedro, com o vício do álcool. Eu sou João, com o vício da droga. Eu sou José, com o vício da pornografia, com o vício... Não importa. Um vício é um vício. Para Deus não tem diferença. Para nós, sim. A gente faz a diferença entre um pecadinho e um pecadão. Para Deus é tudo igual. E aquele dia a gente aprendeu uma lição muito grande. Cada um se apresentou e o pastor James foi o último a se apresentar. E ele falou: eu sou o pastor James. Graças a Deus não tenho o vício do álcool, da droga, da comida,
disso e daquilo. Ele falou, mas eu sou um pecador. Isso me dá o direito de estar aqui nesse grupo. Uau! Nós ficamos de boca aberta. Nunca tinha pensado isso. Alguém aqui já passou um dia sem pecar? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém. Então isso quer dizer que você é um viciado no pecado. Todos nós somos. Então, meus queridos, a próxima vez que vocês verem alguém lá fora caído, com vício da droga, com vício do álcool, não importa qual seja, é muito fácil julgar. Mas vocês sabem quão difícil é não pecar. A gente não passa um dia sem pecar. E Satanás usa todos os vícios e a armadilha dele para nos amarrar. Ele joga sujo. Ele não importa o vício que ele vai usar na sua vida. Ele vai achar o seu ponto fraco para te amarrar. Para que você desonre a Deus com esse vício. Esse é o trabalho dele. Mas sabe o quê? Eu acho incrível isso. Que a ciência já faz anos descobriu e propaga isso. Que o melhor tratamento para qualquer vício, por maior que seja ou menor que seja, é a espiritualidade. Eu chamo isso de Deus. E você também. Não existe vitória sobre nenhum vício sem Deus. Você pode até passar 1, 2 anos sem estar usando o seu vício. Mas não vai durar muito tempo, não. Por isso as dietas não funcionam, por isso tudo não funciona. Porque a gente pensa, não, mas eu quero parar de comer doce, nem se lembra de pedir para Deus para ajudar. Por isso não vence. Muitas vezes, no meu caso, sou uma psicoterapeuta, então eu achava que para eu parar de comer chocolate, era só fazer uns exercícios aí na minha mente e pararia. Não funciona. Até o dia que eu caí de joelho, quando eu reconheci, hoje à tarde eu vou contar para vocês. Aí as coisas mudam. Então, não adianta você ficar se debatendo, tentando mudar isso e aquilo. Cai de joelho, se renda e peça, Senhor, eu preciso de ajuda, porque não tenho como vencer. Nós não temos poder para vencer o diabo, não. Deus tem. Ele já venceu essa vitória na cruz e a gente não precisa ficar perdendo tempo e energia para isso. Então, a próxima vez que você vê um viciado, ou se você tem algum viciado de drogas, principalmente de álcool, né? Porque os outros vícios a gente nem sabe, né? É escondido. É cada um com o seu. Ore por essa pessoa, porque ela está numa guerra espiritual. Todo vício é uma guerra espiritual que a gente tem que reconhecer. Ore, clame a Deus por essa pessoa, porque ela precisa de ajuda. Ela não precisa da sua crítica e da minha. Ela não precisa da sua condenação e da minha, porque ele já tem isso aqui dentro. Ó. Por isso eles continuam também no vício, se culpando. Precisam do nosso amor, do nosso apoio e da nossa oração. Então, eu espero que vocês lembrem disso. Queria contar para vocês a história da Ana. Aliás, um detalhe antes de contar a história da Ana. Queria dizer para vocês, e nós temos pouco tempo. Porque eu estou aqui na igreja hoje. Nas igrejas, trabalhando nas igrejas. Eu não tenho mais emprego. Eu trabalho para Deus. Por 10 anos eu trabalhava em hospitais, em clínicas lá nos Estados Unidos, levando o nosso programa. Nós comercializamos o programa depois que recebemos resultados fantásticos. Porque trabalha a mente, o nosso programa são de 12 capítulos. 10 é sobre a mente. Um é sobre a nutrição em geral, outro é sobre os desequilíbrios hormonais. Porque aqui a gente ensina. As dietas falam o que você fazer, parar de comer isso, parar de fazer aquilo. Os exercícios físicos, o que você fazer. Aqui a gente ensina como, por quê. Como mudar os hábitos que estão enraizados no nosso subconsciente por 20, 30, 50, 60 anos. A gente nem se dá conta. Não tenho tempo de falar isso, talvez de tarde. Tivemos o privilégio da nossa universidade de Loma Linda fazer um estudo com o nosso programa e os resultados foram fantásticos. Então, é muita coisa para contar, mas eu queria contar a história da Ana. Eu fui para a igreja de Dallas fazer o mesmo que eu estou fazendo aqui. Perdão. Eu estou explicando por que eu estou nas igrejas. Há 2 anos atrás, eu estava de volta na minha igreja lá em Las Vegas. Ainda não. E
Tinha um novo pastor ali naquela igreja. E raramente os pastores americanos falam de coisas difíceis. Os americanos são geralmente reservados, né? E os pastores falam do amor de Jesus, da salvação, de coisas que são mais fáceis de entender e de aceitar. Mas esse pastor não. Ele abriu o livro Ciência do Bom Viver. Nesse dia ele estava ali falando a verdade sobre a saúde. E como o povo adventista tem a mensagem da saúde. Ele falou, pelo conhecimento que o povo tem, os livros que foram escritos por Ellen White. Alguém aqui não ouviu falar de Ellen White? Levanta a mão. Ok. Ellen White, tem alguns lá no fundo. Uma escritora cristã, que escreveu muitos livros, mais de 100 livros. Os livros dela são um dos livros mais traduzidos no mundo inteiro, principalmente os livros da saúde, há mais de 100 anos atrás. E hoje, muitos médicos, muitos cientistas, muitos profissionais na área da saúde usam os livros da saúde que ela escreveu. Essas pessoas não são nem cristãs, mas usam esses livros porque eles trazem saúde, eles trazem cura. Então, hoje à tarde, vou passar várias recomendações para vocês de livros, de médicos, de nutrólogos, de profissionais dessa área, que vão te ajudar bastante a fazer as mudanças. Bom, estava visitando, né, o pastor falando sobre a saúde, e eu fiquei chocada. E naquele momento eu pensei, esse pastor não vai ficar aqui, eles vão mandar ele embora. Ele está sendo muito duro. E comecei a orar por esse pastor. E ao estar terminando minha oração, eu senti Deus me falando, eu quero que você traga esse programa para igrejas. Falei, ok? Dá uma olhada ao seu redor. Até aquele dia eu nunca tinha ido para a igreja com meus olhos clínicos para ver quem estava com problema de peso ou não. Nunca tinha feito isso. Quando eu olhei ao meu redor, tinha muita gente obesa naquele dia que eu nunca tinha prestado atenção. Eu fiquei chocada. Pensei, mas, Senhor, eu não sei nem como começar. O nosso material não é cristão, não é adventista, não é de nenhuma religião, é um material científico. Eu fui falar com o pastor, né? Parabenizá-lo por estar falando a verdade, apesar de talvez perder o emprego. E eu contei o que eu tinha acabado de ouvir. E ele começou a chorar. Ele disse, Raquel, faz 2 anos que eu estou clamando a Deus, orando constantemente que Deus acorde, ressuscite alguém se necessário, para falar essa mensagem da saúde para o nosso povo. E talvez de uma forma científica, porque de outra forma as pessoas não estão escutando. Ele falou, você tem que ir para a conferência geral. A conferência geral iria acontecer dali 6 meses. Para aqueles que não sabem, a Igreja Adventista, de 5 em 5 anos, faz um congresso mundial. Se encontram em um lugar, às vezes nos Estados Unidos, já veio para o Brasil alguma vez? Eu não sei se já esteve aqui no Brasil. Mas na Europa, na Austrália, em muitos lugares. E ali se encontram pessoas do mundo inteiro. O ano foi em 2015, tinha 110 mil pessoas. É um evento de 10 dias, é uma coisa incrível. E ali a gente ouve relatórios do mundo inteiro, o que está acontecendo com o mundo cristão. Só que para você poder ir lá participar, levar a sua estande, o seu material, é anos de trabalho, né? Então, quando ele me falou, você tem que ir para a conferência geral, eu falei, peraí, pastor, em primeiro lugar, meu material é científico, não tem nada a ver com a igreja. Em segundo lugar, eu sei que demora tempo para preencher os documentos, tudo que é necessário. Eu não estou pronta para fazer isso. Não sei nem por onde começar. Ele falou, Raquel, se Deus quer que você vá para a conferência geral, você vai? Eu falei, lógico que eu vou. Eu não vou falar não para Deus. Ele falou, então você vai, porque eu vou estar orando. Eu passaria dias contando para vocês os milagres que Deus fez. Eu passei 10 dias lá na conferência geral e por isso eu recebi chamados para o mundo inteiro. Então, hoje eu não tenho uma morada mais. Eu passo um tempo no Brasil, um tempo nos Estados Unidos. O ano passado passei 4 meses e meio na Europa. Agora, em agosto, estou indo para a África. É onde Deus chamar.
Mas essa mensagem da saúde não é minha, é nossa, é de todos nós. Mas começa comigo, começa com você. Eu não tenho como falar para os outros os benefícios sem eu praticar. Então, eu queria contar a história da Ana. A Ana fazia mais de 2 anos que ela estava em depressão profunda. Teve problemas com a família e problemas financeiros e não sabia como extravasar o que ela estava sentindo. Então, ela começou a usar a comida e não conseguia parar mais. A Ana foi engordando, ela é baixinha, chegou a quase 100 quilos. Ela disse que ela sentia que ela estava morrendo, ela comia o dia inteiro, não conseguia parar. E já não ia mais na igreja, porque quando você está obesa e com depressão, você não quer sair de casa, você não quer falar com ninguém, né? Mas nesse dia ela sentiu vontade de ir na igreja. E foi, e lá ela viu um cartaz da minha apresentação no próximo sábado. E por um momento ela pensou, puxa, seria muito bom eu vir nessas palestras. Mas imediatamente a depressão, o nosso inimigo, né, que usa a depressão e usa os vícios para nos escravizar, veio na cabeça. Para que você vai lá perder tempo? Você já sabe de tudo, já leu todos os livros sobre saúde. Você não aplica, vai lá perder tempo. Então já saiu dali pensando, não vou mesmo, é verdade, perca de tempo. Foi embora para casa. Mas naquela semana ela pedia a Deus, Senhor, me ajude, por favor, me ajude, eu estou morrendo. No sábado de manhã que eu estava lá, ela disse que cedinho, Deus acordou ela, com o pensamento, levante, se vista e vá à igreja. Não, mas eu não quero. Levante, se vista e vá à igreja, porque a sua resposta está lá. E a Ana foi. Ela disse, olha, eu tenho o vídeo dela, mas não vai dar tempo de passar o vídeo. Ela falando, o que aconteceu? Ela falou, como se Deus rachou a minha cabeça, e tudo entrou ali dentro. Eu comprei o seu material e comecei a usar. Quando eu faço palestras, eu não conheço, não tenho como conhecer todo mundo, eu não sei o que acontece na sua cabeça, na sua vida. Então, eu peço que as pessoas me mandem e-mail, WhatsApp, se algo te ajudou, para a gente poder compartilhar com as outras pessoas. Depois de 4 meses que isso tinha acontecido, que eu estive em Dallas, que eu fiquei sabendo, ela me mandou essas fotos e os vídeos. A Ana começou, com a ajuda de Deus, de joelhos, a mudar. E a ler o manual todo dia e aplicar um pouquinho as lições a cada dia. Isso foi mudando na vida dela. A Ana, em 4 meses, eliminou 15 quilos, se eu não me engano. Para ela era uma vitória muito grande, porque não conseguia eliminar nada. E no nosso programa a gente não usa a palavra perder peso, porque psicologicamente as palavras têm um poder muito grande. E o nosso subconsciente não gosta de perder nada, ninguém gosta de perder nada. Você perde, você vai procurar até encontrar. Mesmo inconsciente, perde peso, ganha o peso de volta. Agora, quando você eliminou, não volta mais. Algumas das citações de Ellen White sobre esse assunto, ela tem muita coisa para dizer. A glutonaria é o pecado mais prevalecente desta época. A indulgência do apetite produz a escravidão de homens e mulheres. Eu vejo isso todo dia no meu trabalho. Escravos e escravas. Eles têm outros deuses diante do Senhor. Seu paladar, seu apetite são o seu Deus. Quando eu li essa citação, eu chorei. Porque ali eu entendi que muitas vezes na minha vida, quem tinha sido meu Deus era o meu paladar e não o nosso Pai do céu. São poucos os que compreendem quanto seus hábitos alimentares afetam sua vida, seu caráter, seu propósito neste mundo e seu destino eterno. Eu também nunca tinha entendido isso, não. Eu sabia que o que eu comia, o que eu bebia, afetava a minha saúde, mas não o meu destino eterno. E quando eu comecei a analisar a vida dos meus pacientes e a minha vida também, a entender, quando nós estamos deprimidos, desanimados, a gente não quer falar com ninguém, você quer ficar no seu cantinho calado. Se o propósito de Deus para a nossa vida é que nós sejamos uma luz neste mundo, o maior propósito, né? Ele tem muitos propósitos. Eu estou deprimida, o que é o caso da maioria dos nossos pacientes obesos, depressão, como que eu vou cumprir o propósito? E será que isso não vai afetar o meu destino eterno? Todos que já passaram por desânimo, depressão, vocês sabem,
Nessa fase, muitas vezes, a gente não quer nem falar com Deus, não tem nem coragem para falar com Deus. Então, é um ponto importante, é muito importante, meus irmãos, e Satanás não quer que vocês saibam disso e eu. Talvez você não tenha problemas com adultério, com roubar, com matar, com desonrar seus pais, adorar imagens, dar falso testemunho. Talvez para você, hoje já não seja tão difícil cumprir os 10 mandamentos. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês, inclusive as crianças, tem algum problema na área do apetite. Porque a comida de hoje em dia nos causa dependência. Você já parou para ver que quanto mais açúcar a gente come, mais a gente quer comer? Quanto mais refrigerante a gente bebe, mais a gente quer beber? Quanto mais fritura a gente come, a gente fica viciado. E é esse o plano do inimigo. Isso eu tenho que repetir, porque vocês têm que entender. Talvez você ainda esteja pensando, mas eu estou ok, eu sou magro, nunca tive problemas de peso. Eu também, nunca tive problemas de peso. Mas eu comia muito doce, muito chocolate. E até trabalhar nessa clínica, eu achava que magreza era sinônimo de saúde, porque até então eu não ficava doente. O nosso corpo é muito resistente. Aí nós temos lá uma balança na clínica de biopedância, que você sobe nessa balança e ela vai te dar o seu peso, quanto de água você tem no seu corpo, quanto de massa muscular e quanto de gordura você tem dentro do seu corpo. Quando saiu o relatório, eu não entendia disso, nunca tinha ouvido falar. O fenômeno TOF. Uma das médicas que trabalhava com a gente ficou chocada. Ela falou, Raquel, se você não mudar de vida, as mesmas doenças que os nossos pacientes obesos têm, você também vai ter. Problema de coração, diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol alto, câncer, depressão. Todas essas doenças você vai ter também. Porque você é uma falsa magra, ou um magro falso, que chama aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente chama TOF. Eu nunca tinha ouvido falar isso, não sei se você já ouviu falar. Thin outside, fat inside. Quer dizer, magro por fora, gordo por dentro. A quantidade de gordura que eu tinha dentro do meu corpo era quase de um obeso. Gordura em volta dos meus órgãos, em volta das células, até no fígado. Mas eu não sabia de nada. Como que ia saber um negócio desse? TOF. Nos Estados Unidos, 35% da população é obesa, 45% da população é TOF. Eu queria encontrar essa estatística aqui no Brasil, mas eu acho que é uma coisa nova aqui no Brasil, essa informação. Não tem ainda. Você sabe se você é TOF? Eu não sabia. E sabe-se lá quantos anos eu era TOF? Hoje eu sei que eu não sou TOF. Mas no passado, a única garantia de você não ser TOF é se você come comida saudável, frutas, verduras, tudo que vem da terra. Frutas, verduras, legumes, castanhas, ok? Se você faz exercício, se você aplica os 8 remédios de Deus, aí você não é TOF. Então, hoje à tarde eu vou passar para vocês, tem um irmão aqui da igreja que tem um espaço de saúde, o Janderson, ele tem a balança da biopedância, ele faz como que fala agora? Não é triagem, é assessment, uma avaliação, obrigado. De graça para você ir lá e ver se você é TOF ou não, quanto está a sua gordura interna. Bom, então, eu espero que isso sirva para todos vocês. Eu estou falando para todos nós. Todos nós. E quero colocar essa pulga atrás da sua orelha. Talvez até um elefante. Você é TOF. E se você for TOF, todas as enfermidades que uma pessoa obesa vai ter ou tem, você vai ter também se você não mudar. Não vai dar tempo. A pesquisa, só vou dar uma passada nisso, que eu só tenho 5 minutos. O Brasil me choca até hoje, porque eu falava com orgulho lá no meu trabalho, no meu país não tem esse problema da obesidade. Não tinha, uns 15 anos atrás. Mais da metade da população brasileira está acima do peso saudável. 17,5% é obesa. O que mais me deixa triste é o que está acontecendo com as crianças. A obesidade no mundo inteiro, até na África. Até na África tem obesidade, eu não tenho tempo de contar para vocês, já passei isso. Causas da obesidade, existem muitas. O estresse, não dormir suficiente, genética, hormônios, sedentarismo.
mas a maior de todas é o consumo de alimentos não saudáveis, as duas. Por quê? Porque nós estamos ingerindo muito mais calorias do que nós estamos queimando. A gente passa a maior parte do tempo sentado. Dá uma olhada no povo do passado, desde o início do mundo até uns 100 anos atrás, nem isso. As pessoas eram super ativas. Eles não tinham academia, não tinha carro, não existia isso. Fazer exercício, não falava que isso era exercício. Era tarefa do dia a dia. Plantavam a comida, trabalhava na roça, andava quilômetros, andava a cavalo, andava a pé. Então, o mal da humanidade hoje em dia, inclusive as crianças. Olha, eu digo uma coisa, diabetes tipo 2 em criança é inadmissível. Realmente é a responsabilidade dos pais. O que vocês estão dando de comer para essa criança, o exercício físico, é fundamental. Aliás, ninguém aqui precisa ter diabetes tipo 2, não. Tem cura. Vou passar hoje à tarde para vocês, vários médicos, tem cura. Você seja responsável pela sua saúde. Não dependa dos médicos, dos nutricionistas, dos psicólogos para te dizer como viver a sua vida. Porque quem vai ficar doente é você, não é eles. Hoje nós temos a informação na ponta dos dedos. Então não podemos mais ficar dependendo. Aliás, os médicos, os profissionais dedicam a vida deles para aprenderem, mas eles não sabem de tudo. Hoje você tem acesso aos estudos mais recentes das universidades melhores do mundo. Então você pesquise, você procure. Se o seu médico falar alguma coisa que você não concorda, vá lá buscar. Mas espera aí, isso aí não está... E você pode até ensinar o seu médico também. Eu quero deixar isso aqui com vocês, porque isso me abalou muito. O poder controlador do apetite causará a ruína de milhares, pois se eles tivessem tido vitória nesse ponto, teriam o poder moral de obter vitória sobre cada tentação de Satanás. O que essa citação está dizendo é que se você e eu controlarmos o nosso apetite, nós poderemos vencer Satanás em cada tentação. Ela não falou em algumas ou muitas, cada uma delas. Então, será que esse ponto é importante? É muito importante. É, sim, um ponto de salvação. Até então, eu não achava que era, mas é. Então, meus queridos, é o que eu falei. Infelizmente, nós aprendemos a alimentar nossas emoções com a comida desde pequenos. Nós comemos por todas as emoções, estamos tristes, comemos, alegres, comemos, estressados, comemos, entediados, comemos, cansados, comemos, a gente alimenta nossas emoções, virou um vício, a gente nem pensa, é automático. Uma das coisas que nós ensinamos no nosso programa, a diferença entre a fome emocional e a fome física. Hoje à tarde eu falo mais um pouquinho para aqueles que não vieram. Deus busca controlar nosso corpo através da nossa mente. Satanás busca controlar nossa mente através do nosso corpo. E ele tem tido muito sucesso em todo quanto é lugar, inclusive nas igrejas. Eu já fui em igreja católica, presbiteriana, Assembleia de Deus. Isso é geral no mundo inteiro. Para terminar, eu gosto de comparar o nosso corpo com uma máquina possante, valiosa. Aí está uma foto de uma Ferrari. Eu acho um dos carros mais possantes, mais lindos, mais caros, mais tudo. Mas por um momento eu queria que você pensasse no carro que você acha mais lindo, mais possante, mais valioso para você. E se você fosse dono ou dona desse carro, que tipo de combustível você usaria nesse carro? Seria o mais barato? Duvido. Será que você deixaria esse carro lá fora no sol, na chuva, sem alarme, sem seguro? Será? Duvido. Será que você seguiria as recomendações do fabricante? De que tipo de óleo trocar? De fazer a revisão de quando em quando? Será que seguiria as recomendações do fabricante? Aposto que sim. Por quê? Por que você cuidaria desse carro com tanto amor e carinho? Por quê? Me ajude. Muito valioso. O que mais? Custou muito caro. O que mais? Como? Para durar mais. Você quer que dure a vida inteira, que nunca quebre, né? O que mais? Talvez foi um sonho. Levou 10, 20 anos para você guardar o dinheiro para poder comprar um carro desse. Eu conheço gente que cuidaria desse carro melhor do que da família. Então, a pergunta que eu quero que você leve para casa hoje
é que tipo de combustível você e eu estamos usando nessa máquina fantástica que Deus nos deu, que é milhares de vezes mais possante do que uma Ferrari, uma Mercedes, uma Lamborghini, não importa o carro, não existe um carro tão possante, milhares de vezes mais possante. Que tipo de combustível nós estamos usando? Será que é o melhor que existe? Aqui está o combustível recomendado pelo fabricante. Vai lá em Gênesis 1. Foi ele que criou o nosso corpo. Foi ele que criou o combustível para manter essa máquina possante. Agora, como a Ferrari, você colocar o combustível errado, o óleo errado, rapidinho vai estragar. Vai fundir o motor. A nossa máquina é possante, é resistente, aguenta muita pancada, mas uma hora vai quebrar. O plano de Deus, meus queridos, não é que nós estejamos doentes, enfermos. Ele não criou a gente para ficar doente. Ele deu o combustível para a gente usar. Só que Satanás, lá nos Estados Unidos, tem um ditado que fala aqui: Deus criou as frutas e as verduras. Satanás criou o McDonald's. Tem um grande fundo de verdade. Ele está usando a comida e a bebida para nos destruir, para controlar a nossa mente e o nosso corpo, e nós não estamos enxergando. Hoje à tarde a gente vai praticar esse desafio. Não tenho tempo para trabalhar em cima disso, o tempo já se foi. Aprendemos a comer para viver e não vivemos para comer. Vamos praticar essa meta 80-20, 80% do tempo comendo o que seu corpo precisa para ter saúde, e 20% o que você deseja, de vez em quando. Hoje a gente vai trabalhar isso, por favor, não percam. Termino com esse verso. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que fala na Bíblia. Pode pegar qualquer Bíblia, católica, qualquer Bíblia. Está lá esse verso. Deus nos deu esse corpo emprestado, não é seu nem meu. Ele quer que a gente cuide dele com o maior carinho, com o maior zelo. O que nós estamos fazendo? Termino com o mesmo verso. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Voltem hoje à tarde para nós continuarmos. Que Deus abençoe vocês. Quando eu vi esse slide, eu achei bem interessante. É sobre o Brasil. O Brasil e o mundo mais pesado, mais obeso e mais depressivo. Os números não mentem, e pelo contrário, reforçam mais ainda a preocupação sobre a questão. A verdade é que estamos diante de uma realidade que não é possível negar, esconder ou fingir que não exista. Hoje no mundo já são 2,1 bilhão de pessoas com excesso de peso e obesidade. Isso é muita gente. O que isso quer dizer? 30% da população mundial se encontra fora dos padrões toleráveis da medida corporal. Tanto faz você pertencer a um país desenvolvido, em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Afinal, todos estão na mira dos maus hábitos alimentares e da falta de atividades físicas que promovam o bem-estar do corpo, da saúde e da mente. Quem escreveu isso aqui não tem nada a ver com cristianismo, com religião, não. Simplesmente vendo os estudos do que está acontecendo no mundo, né? O problema maior é os hábitos alimentares, maus hábitos alimentares, falta de atividades que promovam o bem-estar do corpo, da saúde e da mente. Eu vou mais além. Do corpo, da saúde, da mente e da alma. Porque afeta a nossa alma também. Nós já falamos sobre isso esses dias, né? Alguém aqui tirou um tempo essa semana para assistir o filme, o primeiro filme que eu recomendei, Super Size Me, A Dieta do Palhaço? Ninguém? Alguns, ok, mas já tinham assistido ou assistindo? Ok, que bom. Muito pouco número. Lembra que eu falei? Tudo que vocês estão escutando aqui
infelizmente, vocês vão guardar 5%. É muito pouco. Agora, se vocês reverem o material de novo, a importância, por isso nós criamos no nosso programa essa técnica de ver, né, ouvir e escrever. Porque quando você usa essas 3 modalidades, você vai gravar no seu cérebro 50%. A chance é muito maior quando você repete, né, a mesma informação. Então, hoje à tarde, a gente vai ter um material, vou explicar mais para vocês, mas espero que você leve esse material para a sua casa e comece a usar. Para poder fazer as mudanças necessárias. Porque só o ouvir não vai ser suficiente. A gente precisa de muito mais para fazer mudanças. Então, eu quero compartilhar com vocês um pedacinho, um clips desse filme que eu falei para vocês. Existem muitos. Hollywood todo ano faz pelo menos um filme sobre a saúde, tentando educar a população. Médicos, cientistas que fazem os filmes, mas infelizmente a indústria alimentícia é uma coisa monstruosa, né? A indústria farmacêutica. Então, eles continuam fazendo as propagandas e vendendo as coisas que não são tão saudáveis. E, infelizmente, a gente continua comprando e comendo, né? Viciados nessas coisas. Então, eu espero que vocês assistam esse filme e muitos outros. Quando você assiste, olha, já tá, é de graça no YouTube, não tem desculpa, a gente assiste. Principalmente quem tem filhos, ainda em casa, assistam, pequenos, adolescentes, adultos, é muito importante. Abre os nossos olhos para entender muita coisa. Lembro que eu falei hoje cedo, isso é uma citação de um dos livros de Ellen White. Deus busca controlar nosso corpo através da mente. Satanás busca controlar nossa mente através do corpo. E ele está tendo muito sucesso. Dentro da igreja, fora da igreja, não importa onde, as pessoas não estão entendendo que nós estamos viciados nas comidas e não conseguimos parar. Você já viu que quanto mais doce você come, mais doce você quer comer? Quanto mais fritura a gente come, mais fritura a gente quer comer. Quanto mais salgadinho, tem salgadinho que não dá para parar de comer, a gente come o saco inteiro, não consegue parar de comer. É incrível, né? Então, a gente precisa de ajuda. Em primeiro lugar, ajuda de Deus. Mas existem muitas outras coisas que podem nos ajudar também. A Bíblia fala, faça que eu te ajudarei. Deus espera que a gente faça a nossa parte. E a primeira parte que a gente vai fazer é se render. Falar, Senhor, eu não consigo mudar isso. Por favor, me ajude. E daí procurar descobrir, né? As coisas que são saudáveis. Existe muita informação na internet hoje em dia. Qualquer fruta, verdura, qualquer legume que você queira saber o valor nutritivo, você coloca lá no Google. Valor nutritivo da maçã, da banana, do feijão, da lentilha. Ali dá a lista para você. É incrível. Eu faço isso com a minha netinha que tem 7 anos. Ela já se acostumou. Às vezes, vovó, eu quero comer isso. Mas é bom para a gente? Vamos lá no Google, daí procure da lista. A manga tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Daí ela come com gosto aquilo, porque sabe que vai fazer bem, né? Então, se a gente fizer o mesmo, lembra que eu falei, vou repetir muitas coisas, aquele palestrante que levou um bolo de chocolate lá, o cheiro delicioso que a gente estava perdendo o juízo para comer um pedaço, e daí ele foi decifrar os ingredientes, o que ia fazer no nosso corpo, cada ingrediente. Um ia dar infarto, outro ia dar problema dos rins, outro ia dar gordura no fígado, outro ia dar, não sei, artrite. Quem quer comer um negócio desse? Consciente, não quer comer mais. No final da palestra dele, ninguém queria comer. E o bolo era delicioso. Então, se nós começarmos a usar o nosso consciente, antes de colocarmos qualquer coisa na boca, isso vai nos ajudar bastante. Fazer a pergunta, o que isso vai trazer para a minha saúde, para a minha vida, para o meu corpo? Saúde ou doença? Nós sabemos o que é bom e o que não é para a saúde. É que a gente não quer perguntar. Quer comer o que quer. Recentes descobertas científicas. Vocês se lembram? Desde pequeno, eu sei que a minha mãe aprendeu isso da minha avó. A minha avó aprendeu dos pais dela e assim vai passando de geração em geração.
A gente ouviu falar isso, comer o desjejum como um rei, o almoço como um príncipe e o jantar como um mendigo. Infelizmente, a nossa cultura brasileira é o contrário, né? Aqui, não sei vocês, mas em geral os brasileiros comem a maior refeição na janta, e tipo 9, 10, 11 horas da noite. Né? Lá em São Paulo, principalmente, o povo chega em casa às 10 horas da noite e vai jantar. E daí depois fica doente, com um monte de problemas, não sabe por quê. Então hoje a ciência já entendeu isso, já explica isso, que eu achei uma coisa incrível, como Deus faz as coisas perfeitas. O que eles descobriram? Bom, em primeiro lugar, quem esteve aqui foi na terça-feira que eu falei sobre a diabetes. Quem estava aqui na terça? Ok. Bastante pessoas. Só para resumir. Diabetes tipo 2 tem cura sim. A diabetes tipo 2 tem que a ver com o nosso estilo de vida, o que a gente come e a nossa vida sedentária. Se a gente mudar isso, você não precisa ter diabetes não. Sim, obviamente tem gente que está na diabetes avançada, e é uma doença muito séria, que você pode morrer, chega à morte. Você pode perder os seus, vai ter amputação, né? Porque daí o corpo não consegue cicatrizar. É muito séria a diabetes, mas você não precisa ter diabetes. E é o que eu falei, não precisa acreditar no que eu estou falando. Você vai fazer suas pesquisas e você vai ver. Existem muitos estudos sobre isso. E eu vou passar, espero que você tenha uma caneta e um papel para escrever. Eu vou passar várias recomendações de médicos, nutrólogos, nutricionistas, palestras para você assistir e continuar esse aprendizado. Que hoje não seja o fim, mas o começo de você se tornar o responsável pela sua saúde e questionar muitas coisas. Ler os ingredientes de tudo que você compra. Porque muita coisa que a gente compra tem uns 50 ingredientes. Se você entender que o primeiro ingrediente que está ali na lista é o que mais tem de quantidade ali, geralmente é o açúcar. Então fala, pão integral, 50 ingredientes. Tem isso, tem aquilo, tem ácido de não sei o que lá. Lá no final tem o trigo integral. A quantidade é mínima, mas a gente não entende. Quando eu comecei a mudar, eu passava muito mais tempo no supermercado, porque eu queria ler, entender o que vai entrar no meu corpo. Isso é muito importante. Outro ponto, o Dr. Silmar Cristo ensina isso. Ele já esteve aqui, não sei se vocês assistiram. Quantos aqui assistiram o Dr. Silmar Cristo? Vários. Então, vocês já não são novatos. O que ele fala, eu costumo falar também. Não traga para casa as coisas que não são saudáveis. Porque se você trouxer, você vai comer. Você não vai conseguir resistir à tentação. Então, o que eu fazia com os meus filhos? Porque os meus filhos, muitas vezes, as crianças da escola adventista, tiravam sarro deles, porque lá nos Estados Unidos, o povo não eles comem, a janta também é a refeição maior. Só que eles jantam às 5 da tarde, 6 horas no máximo. Então, toma o café da manhã, que não vou nem comentar. O almoço é um sanduíche, geralmente, né? E daí a janta, pelo menos é às 5, 6 horas da tarde. Então, daí não vai dormir com o estômago fazendo a digestão, porque isso aí, as pessoas engordam e não sabem por quê. Eu sei que você já ouviu falar isso. Não coma depois das 7 da noite. Não coma nada, porque isso vai virar engordura no seu corpo. E você vai entender por quê. Quando eu expliquei da diabetes, eu entendo que todo mundo falou que tinha entendido. Bom, voltando aqui a esse ponto. A diabetes acontece porque existe uma resistência à insulina. A insulina é um hormônio no nosso corpo. Tem algum médico aqui ou enfermeiro? Tem, ok. Então, se eu falar alguma coisa que não está de acordo, por favor, me corrijam, porque eu não sou médica, eu sou psicoterapeuta, mas eu tenho muitos amigos e trabalho com médicos, né? Então, eles me passam muita informação. Mas, para resumir, num linguajar simples, o que acontece com a diabetes tipo 2 é que o seu corpo chega à resistência da insulina. Por quê? A insulina é um hormônio muito importante. O trabalho dela
é trazer a glucose, que é o açúcar, tanto o açúcar bom que a gente come, como o açúcar ruim. Açúcar bom. As frutas, né? As frutas têm um açúcar bom. Os carboidratos complexos também têm um açúcar bom, mas se transformam em açúcar. Agora, os açúcares ruins são os refinados, né? Tudo que é refinado é o açúcar que não tem benefício nenhum para a nossa saúde, nenhum. Então, o que a insulina faz? O trabalho dela é trazer a glucose, o açúcar para dentro das células, para nos dar energia, para daí você fazer o seu trabalho do dia. Então, isso é uma explicação bem simples, os médicos explicariam muito mais em detalhes, né? Aí, o que acontece? Se você não queimou a energia que está dentro das suas células, você não fez exercício, tem uma vida sedentária, a célula não precisa de mais energia lá para dentro, ok? Então, vai criar resistência à insulina. E o que vai acontecer? O açúcar vai ficar na sua corrente sanguínea e vai se transformar em gordura. Então, daí você vai virar TOF, como eu era. Porque daí vai ter gordura visceral, né, em volta dos seus órgãos, em volta das células, no fígado, nas veias, né, ou nas suas correntes sanguíneas, a gordura, que não é saudável de jeito nenhum. Bom, o que eles descobriram não faz muito tempo, que o nosso corpo naturalmente tem 3 picos da insulina. O primeiro, geralmente, acontece das 6 às 8 da manhã, e é o maior pico da insulina. Depois, o segundo é do meio-dia, né, das 12 às 14, mais ou menos, e já está pela metade o pico da insulina. E daí o terceiro, das 17 às 19, e quase não tem insulina ali. Por quê? Porque a gente não precisa de energia de noite. A gente vai dormir. Não precisa transformar o açúcar em energia para a gente trabalhar. Isso acontece de manhã, porque a gente precisa da energia. E a gente faz ao contrário, né? Não come o café da manhã, quando precisa da energia, e daí vai comer as coisas. E geralmente, você já notou, e eu sei pela minha vida também, a hora que você come mais doce, geralmente é de noite, não é? Mais carboidrato simples, pão, macarrão. É incrível como funciona. Isso aqui eu aprendi, e vou falar um pouquinho do Cevisa. Alguém aqui já esteve no Cevisa, Centro de Vida Saudável Adventista? Lá em São Paulo, em Engenheiro Coelho, em São Paulo, a cidade de São Paulo também. Uma pessoa. 2. Olha, invistam na sua saúde, é um lugar fantástico. Ali, eu passei 2 semanas no ano passado, e agora, segunda-feira, eu estou indo embora daqui direto para lá, vou passar... É muita sorte, muita bênção, né? Vou passar 2 semanas lá dando o meu curso, mas eu fiquei apaixonada por esse lugar. Eles fazem tudo o que eles fazem ali, é baseado nos estudos mais recentes, os médicos, nutricionistas, psicólogos que trabalham ali. É uma equipe profissional fantástica, e usando também os livros de Ellen White, um complementando o outro. Maravilhoso. Eu conheci 4 senhoras, já de 70 e poucos anos ali, fiquei encantada com elas. Aliás, essas 2 semanas que eu estive lá, tinha um padre, já era a 6ª vez que ele estava passando ali, 2 semanas, fazendo assim uma recalchutagem na máquina dele, né? Uma restauração. Essas senhoras... são aposentadas, professoras aposentadas, elas não ganham muito dinheiro, não. E o que eu sempre ouvia do Cevisa era que era muito caro ficar no Cevisa. E daí elas estavam me contando que elas sempre viajavam para um lugar do Brasil, ficavam num resort por 1 semana, 10 dias, né? E sempre voltavam gordas para casa, pelo menos 7, 8, 10 quilos a mais. Mas elas gostavam de passear juntas, né, amigas. E daí descobriram o Cevisa. Já faz vários anos que elas só vão para o Cevisa 1 vez por ano. Elas falaram, escuta, a gente ia lá, gastava um dinheirão e voltava mais gorda ainda, porque não conseguia segurar a boca, é uma abundância de tudo quanto é coisa. Não fazia exercício nenhum, só ficava deitado lá na beirada da piscina e engordava.
no Cevisa, além de ser um resort, a alimentação é uma coisa assim fantástica. Às vezes as pessoas falam, mas não sei se eu vou aguentar. Olha, eu fiquei assim encantada. É 100% vegetariana, mas é tão deliciosa que você não sente saudade da carne. E eu passei 2 semanas, estou indo lá de novo. As pessoas falam, mas nossa, como assim? E todo dia você tem aulas de como fazer aquelas comidas. E é tão apetitosa. Tinha comida que eu falava, não, vocês colocaram um caldinho quinora aqui, não é possível. Sobremesas. Uma canjica que eles fizeram, eu falei, essa aqui tem que ter o leite condenado, que a gente fala leite condensado, leite condenado, né? Não é possível ter esse gosto e não ter o leite condensado e creme de leite. É umas comidas elaboradas, eles têm várias nutricionistas, têm chefes, é incrível. E daí tem massagem todos os dias, tem o fisioterapeuta que você faz exercício, tem 2 piscinas, tem lago, você vai caminhar, andar de barco no lago, de pedalinho, fazer caminhadas de manhã, tem o atendimento médico, nutricional, psicológico, todo dia tem palestra, é incrível. De manhã e de noite eles têm culto também, tem o capelão. É uma coisa assim, nossa, e o tratamento é natural. Eles fazem, tem laboratório também, se você precisa de exames, né? Fazem, o médico vai te atender, a nutricionista você vai ter 2 visitas com a nutricionista, vai te passar exatamente para o seu tipo de corpo, o que vai ajudar a fazer, com o fisioterapeuta, os exercícios, é uma coisa incrível. Aí eu entendi porque essas senhoras falaram, esqueça de resort, aqui além de ser um resort, é tudo incluído, tudo, fisioterapeutas, visita com os médicos, psicólogos, as massagens, os banhos de hidroterapia, tem tudo quanto é tipo de banho, sauna, é incrível. Invistam na sua saúde. Essas senhoras são aposentadas, professoras, elas não têm muito dinheiro, mas elas falaram, olha, o que a gente faz? Todo ano, a gente faz um pacote e a gente paga em 10, 12 vezes, então daí não fica tão caro. Mas além da gente estar passeando, estamos cuidando da nossa saúde num lugar incrível. E é incrível realmente, eu recomendo para vocês. Eu aprendi muita coisa ali no Cevisa ano passado que eu não sabia. Isso foi uma das coisas que eu aprendi lá. Então, está aqui algumas das fotos do Cevisa lá de Engenheiro Coelho, onde eu estou indo segunda-feira. É muito bonito. Você faz caminhada na grama, é no campo. O ar puro, eles têm poço artesiano, água maravilhosa, é fantástico. Então, aqui estão algumas das recomendações do Cevisa. Eles usam bastante os estudos da Harvard e da Oxford, que é uma das melhores universidades do mundo, né? Então, você pode entrar na internet e ver por você mesmo as recomendações da Harvard. De jejum. É para ser a maior refeição. Por quê? Por quê? Eu acabei de falar. O nosso corpo precisa de energia para o dia, né? E a insulina é o maior pico nesse horário. O seu corpo está preparado para transformar sua glucose em energia. Ok? É esse horário que é para ser a maior refeição. Eu contei para vocês que a maioria dos meus pacientes obesos não tomavam café da manhã, porque eles não sentiam fome. Quer dizer, o corpo deles sentia fome, mas eles já tinham desligado a campainha, então, inconscientemente, eles treinaram o corpo a não sentir fome. Daí, o que o corpo faz quando a gente pula a refeição? O que faz? Armazena gordura. Nós já falamos sobre isso, né? Então, tá, de jejum. Metade do prato com frutas frescas. 1/4 com proteínas e 1/4 com carboidrato complexo. Lembra que eu falei do carboidrato simples? Eu sei que não é fácil de mudar. Mas a obesidade na África está acontecendo por quê? A comida que é enviada lá para a África é de carboidrato simples. Só os industrializados. Não tem quase nutrição, tem caloria bastante. E eu sei que ninguém aqui quer engordar. Ninguém quer ser TOF. Ninguém quer ser obeso. Mas para isso acontecer, nós temos que cuidar. Não vai acontecer como mágica, né?
Então, ali está, as frutas frescas, daí a proteína, ali nessa foto está o ovo, mas para quem é vegetariano, 100% vegetariano, vai usar as castanhas, né? Talvez o tofu ou a pasta de grão de bico. Existem muitas opções hoje em dia. No passado não tinha tantas opções, hoje tem muitas opções. Né? O carboidrato complexo. Aqui em Manaus também usam bastante. Já vocês podem usar a batata doce, a mandioca, o cará, como é que é o outro que estão? O inhame. Inhame. É maravilhoso esse tipo de carboidrato complexo. Eles têm bastante fibra, não tem colesterol, né? Muito bom. Então, abóbora, isso mesmo. Esses dias a gente comeu lá na casa do meu irmão, eu nunca tinha comido assim no café da manhã. A abóbora cabotiá, né? É isso que chama. A gente assou, daí abriu ela, não, perdão, cortou no meio, assou, daí descascou e colocou um pouco de açúcar mascavo e coco ralado. Isso foi parte do nosso café da manhã. Que delícia! Outro dia comemos inhame, pus um pouco de mel, muito gostoso. Então, a gente vai mudando aos poucos o nosso paladar, não é de um dia para o outro. Ali, por exemplo, tem o exemplo de um mingau de aveia. Lá nos Estados Unidos a gente come bastante mingau de aveia, com passas de uva, canela, castanhas, né? Você vai mudando, você vai aprendendo. Existe muita receita na internet que você pode encontrar. E lá no Cevisa, você vai lá, você aprende a cozinhar as comidas que eles servem e eles te dão para levar para casa o menu também. Então, esse seria o de jejum. Outra coisa, eu não sei se vocês se lembram, o Dr. Silmar fala sobre isso, vários nutrólogos falam sobre isso também. Vocês já devem ter ouvido falar. São muitos detalhes, mas esse é um detalhe importante. Seria importante a gente comer o cru antes do cozido. Uma maneira simples que ele explica, o que acontece? O cru, ele digere muito mais rápido as frutas e as verduras. 20, 30 minutos eles digerem. Né? Então, se você come o cozido, principalmente a proteína, demora muito mais tempo para ser digerido. Lá dentro do nosso corpo é 36 graus, né? Então, você come, por exemplo, sei lá, vamos falar, você comeu um bife, ok? Daí você vai comer uma fruta por cima. A fruta vai ficar lá esperando, vai fermentar ali dentro, até chegar a vez de digerir, né? Então, é muito melhor você comer o cru antes, porque daí dá gases se você comer depois, mesmo que seja saudável, né? Então, a gente tem que entender isso. E o Dr. Silmar, você se lembra que ele explicou isso? Yeah. Então, tá. Almoço. Metade do prato, salada crua de novo. Comida viva. Viva. Ela tem as vitaminas, tem proteína. Isso faz pouco tempo que a ciência descobriu. Que Deus fantástico. Que, falando que o nosso corpo precisa de proteína, está faltando proteína e tem que comer muita proteína e tal. Agora descobriram que tudo que é planta, todas as plantas têm um pouquinho de proteína, todas. Então, quando você come uma variedade, você vai ter suficiente. Mesmo você não comendo carne. A escolha é de cada um, né? É o que eu falei, eu não estou aqui para dizer para vocês o que não comer, mas o que comer para ter saúde. Então, ali está, na parte de cima, os crus, né? A salada crua. E daí, neste caso aqui, a proteína está sendo a lentilha. Para quem come carne, daí a carne, né? Para quem não come carne, seriam os feijões. Todos os feijões são riquíssimos em proteína. Lentilha, grão de bico, todas as cores de feijão. E daí a batata doce ali, ó. A batata doce é o carboidrato. Então, esse é um exemplo de um almoço. Aliás, no café da manhã, você pode adicionar, se você quiser, precisar de um pedaço de bolo naquele dia, coma no café da manhã. Depois que você comeu isso aqui, daí você come um pedaço de bolo, tá bom? Ou uma bolacha. Que é de manhã que o seu corpo está preparado para processar isso, transformar isso em energia. Ok? Mas não de noite. Na janta,
sem proteínas, porque as proteínas, mesmo os feijões, os alimentos ricos em proteínas, né? Os feijões, castanhas são ricas em proteínas, todas as castanhas. Porque demora para digerir. E é muito importante, quando você for deitar, o seu corpo já ter acabado a sua digestão. Então, ou um prato de frutas, ou um prato de salada crua, ou uma tigela de sopa de legumes vegetais. Tem uma história interessante. Eu não sabia exatamente disso quando eu estive, até o ano passado, quando eu estive no serviço. E o dia que eu fui para lá, eu tive que trabalhar muito para deixar as coisas todas prontas para quando eu voltasse. Eu não tive tempo de almoçar. Mas como eu já tinha comido lá no serviço, almoço, de vez em quando ia visitar, é um banquete. Café da manhã, então. Eu pensei, sem problemas, eu vou chegar lá e vou comer. Muito bem. Cheguei lá na hora da janta. Tinha uma mesa de frutas, uma mesa de salada, uma mesa de sopas. E eu pensei, bom, eu vou primeiro começar com a fruta, depois com a salada, depois com a sopa. Aquele dia eu dormi com fome. Porque era um ou outro, não eram todos. É incrível como funciona. É incrível como funciona. Porque você vai comer, você não comeu antes de ir na academia. Daí você vai comer uma janta, respondendo a pergunta dela, se a pessoa passou 2 horas na academia. Ok, malhou bastante, queimou calorias do que tinha comido antes. Agora vai jantar aquele pratão. E para onde vai tudo isso? Para onde vai essa glucose que a gente vai comer? Então, vocês, olha, é o que eu falei. Eu não sou médica, não sou nutricionista, eu aprendo com os meus colegas, né, que trabalham comigo. Então, não vou poder responder todas as perguntas que vocês tiverem, não. Mas o que eu puder passar, do que eu aprendo, eu passo. Então, vocês vão investigar e saber. Mas é isso aqui que, assim, as últimas novidades da ciência. Isso aqui é o mais saudável para o nosso corpo. Então, agora chegou a hora. Que horas são? São 5h20 já. A hora de nós praticarmos essa meta 80-20 que a gente está falando desde o começo da semana. Lembra? 80% do tempo comer o que o nosso corpo precisa para ter saúde e 20% que a gente deseja. Só que não é como aquela pessoa que eu falei para vocês. 5 dias da semana come tudo saudável e daí 2 dias por semana come só porcaria. Não vai funcionar, sua máquina vai quebrar. É de vez em quando. E para começar as mudanças, não é para o resto da vida ficar nesse 80-20, não. Então, não é 80% do seu prato vai ser saudável toda vez que você come e 20% vai ser o que não presta, porque daí não vai funcionar mesmo. Então, eu vou pedir, antes de eu entregar os chocolates, nós vamos analisar algumas coisas para vocês entenderem, porque daí uma vez que a gente se torna consciente, a gente consegue começar a mudar as coisas. Então, essa meta aqui é para começar. Daí você pode ir melhorando. 85-15, 90-10. Né? 100%, não existe ninguém que vai ser 100% do tempo, a vida inteira, comendo só coisas saudáveis. Eu não conheço ninguém. E mesmo que a pessoa me fale, é assim. Mas, às vezes vai numa festa, né? Às vezes acaba comendo algo. Aqui na Terra, somos imperfeitos. Então, a gente vai melhorando. Então, vamos analisar uma coisa. Vocês já perceberam que quando a gente tem desejo de comer algo, geralmente não é saudável? Já perceberam isso? Não é incrível isso? É uma coisa incrível. Eu raramente ouço alguém falar, estou morrendo de desejo de comer uma beterraba. Só uma mulher grávida. Estou morrendo de desejo de comer um maxixe. Geralmente, estou morrendo de desejo de comer um sorvete, uma torta, uma coxinha, um pastel, um chocolate, uma bacia de pipoca, uma pizza inteira. Quantas coisas, né?
geralmente não é saudável quando a gente tem desejo. Agora vamos entender por quê. Quando você sente desejo de comer algo, que tipo de fome é essa? É fome física ou fome emocional? Obrigado, bons estudantes. Emocional. Então, emocional está aqui, ó, não está no seu estômago. Está aqui. Agora fala para mim, aonde você sente o gosto das coisas? Aonde é? Na língua, é na boca. A língua, as papilas gustativas estão na nossa língua. Então, o que isso quer dizer? Que uma vez que você mastigou e engoliu, você já não sente mais o gosto de nada. É aqui na boca. Tem que ficar aqui na boca para você conseguir sentir esse gosto. Então, isso me ajudou muito. Por isso que eu comi um saco de chocolate. Porque eu queria continuar sentindo aquele gosto na minha boca. O nosso subconsciente está pedindo para se sentir bem, porque desde pequeno a gente aprendeu a alimentar nossas emoções com a comida. Então, é uma forma de se sentir bem, alegrar, comer alguma coisa, ai que delícia, né? Aliás, quando nós cheiramos o que nós gostamos, tanto de comida, como de bebida, como de perfume, cheiramos, sentimos o cheiro do que a gente gosta, o nosso corpo começa a produzir a serotonina, que é considerado o hormônio da felicidade. Okay? Então, é uma coisa aqui na nossa cabeça. Então, prestem bem atenção. Quando é uma fome emocional, o ponto não é a quantidade, mas é o sabor aqui na sua boca. É isso que o seu subconsciente está querendo. Okay? Talvez você esteja estressado, talvez esteja triste, e está querendo se sentir bem, então, uma taça de sorvete vai bem, mas muitas vezes nem fica só na taça, vai 2, 3, né? Um pedacinho de chocolate, isso não vale nada, tem que comer o pacote inteiro, porque hoje eu estou muito estressado, eu estou muito triste, e daí afoga a tristeza num pacote de chocolate, num pote de sorvete, numa bacia de pipoca. Pipoca pode ser saudável, mas nada em exagero é saudável, né? Então, nem uma bacia de feijão com arroz é saudável. Então tá, a gente entendeu isso. Tive pacientes que, depois da cirurgia, eles só cheiravam o que eles desejavam. Porque eles falavam, escuta, acabei de fazer a cirurgia, quero perder todo esse peso, toda essa gordura aqui dentro, agora eu vou ficar comendo mais gordura para colocar aqui dentro? Não quero isso. Cheiravam. E era suficiente. Não é suficiente para todos. Outros punham na boca, mastigavam, deixavam ali um pouco de tempo e daí jogavam fora. Mas eles estavam conscientes, porque inconsciente a gente não vai fazer isso não. Você vai engolir em 2 segundos. Ó. Como eu fazia, eu comia chocolate, dava 2 mordidas e engolia. Passei numa padaria, não sei se todos aqui gostam de pão branco, mas o pão branco é tentador, né? O pão francês, aquele cheiro, só que não tem nada de nutrição ali, a gente sabe disso, mas aquele cheiro, e quando a gente põe na boca, então tá, você teve o desejo, passou na padaria e está aquele cheiro ali que você está ficando doido com aquele cheiro, teve o desejo. Se você entrar ali e comer o pão, quem está no controle é o desejo, não você, não a sua mente. Então você vai falar, ok, eu vou comer o pão francês, mas na hora do almoço. Se é perto do seu trabalho, você pode comer o seu almoço, 80% do que seu corpo precisa, deixa um pouquinho de espaço, para daí você ir lá na padaria e comer quantos bocados? 4. Pode até ser no começo um pequenininho, a metade de um pãozinho. Você vai degustar, lembra que não é a quantidade que vai te satisfazer, mas é o tanto que vai ficar, o sabor na sua boca. Então daí o que aconteceu? Vai mudar o seu caminho neural, porque ali você decidiu quando você vai comer. Então,
É o que eu falei para vocês, eu já contei a minha história do chocolate. Eu podia comer um pacote de bis, e se eu passasse na frente da mesa de alguém que tivesse chocolate, eu comia. E quantas vezes passasse, se tivesse, comia. Era um saco sem fundo, não tinha limites. Porque o meu consciente queria sentir aquele sabor na boca, não era a quantidade. Então, esse exercício ajuda muito. Não importa se é para o doce, para o salgado, para a fritura, para os Doritos, para o sorvete, não importa. O que quer que seja que você tem o vício, você come que não é saudável, né? Então, você vai começar a controlar. E aí, 20% de vez em quando. Se você for fazer todos os dias, não vai funcionar, não. É de vez em quando, porque todos os dias, daí você vai estar alimentando o seu vício. Agora, convém ressaltar, para aqueles que têm a compulsão alimentar com o chocolate, ou com o sorvete, esse exercício aqui eles não conseguem fazer. Porque daí eles comem e daí não aguenta ficar só com aquele, eles vão comer o pacote inteiro. Se você puder, melhor, porque daí já vai satisfazendo, já vai produzindo a serotonina. Para quem não funcionou esse teste? Não funcionou porque você quer o pacote inteiro ainda? Sim, mas isso é porque é a primeira vez. Se você está acostumado a comer um pacote inteiro como eu, vai ser difícil. Você vai ter que programar e forçar a fazer isso. Você não vai deixar o seu desejo fazer o que quer, como já fez a vida inteira, que daí quantos anos eu era tofe, né? Porque eu fazia o que o meu desejo queria e eu? E o meu consciente? Quem é o dono aqui desse corpo? Deus. Em segundo lugar, sou eu. Então, quer dizer que o meu desejo é o meu dono? Eu não sou um saco de batata. Eu tenho consciência. Vou deixar o meu desejo me controlar? É o que eu falei ontem. Não. Quarta-feira. O que é mais importante para você? A sua saúde ou a sua vontade? É você que tem que decidir. Então, você que vai ter que colocar as rédeas nessa vontade. Mas, para não estar brigando com o subconsciente, porque é muito difícil, daí você tem que estar... É muita briga que você acaba se rendendo. Quando você faz esse 80-20, que de vez em quando você cede ao desejo, mas de uma forma planejada. Você não simplesmente foi levado a comer porque o desejo, você não aguentou. Não. Você planejou, eu vou te comer chocolate. Mas não é agora, não. É na hora do almoço. Depois que eu alimentar o meu corpo, que ele precisa para ser saudável, né? Mas vai praticando, não desanime, não. Que bom que ela me falou isso. Também, imagina. Eu comia um pacote desse aí, agora vou comer 4 bocados. Então, mas se você tem a compulsão alimentar com o chocolate, ou com o queijo, ou com o sorvete, então, evite mesmo esse exercício, até você chegar num ponto que você está bem melhor, conseguindo controlar. Muita oração, muita lentilha. Lembra que eu expliquei para vocês da lentilha? Que a lentilha satisfaz fisicamente e emocionalmente, porque ela tem o lítio. O lítio é um sal mineral no nosso cérebro que estabiliza nosso humor. Então, dê-lhe lentilha. Sopa de lentilha, arroz árabe, arroz com lentilha, salada de lentilha, patê de lentilha. Eu só não aprendi a fazer bolo de lentilha, mas o resto aprendi a fazer. E é incrível. Depois de umas 2 semanas comendo lentilha todos os dias, a vontade foi indo embora. Mas eu estava orando bastante também, pedindo a Deus ajuda. E hoje, eu ainda como chocolate de vez em quando, bem pouquinho. Então, mas essa regra aqui só se aplica para alimentação. Por isso eu disse, eu acho que a comida é o vício pior de todos, porque a gente tem que comer para viver. Então, os outros vícios a gente tem que abandonar se a gente é viciado. Por exemplo, o alcoólatra, ele não pode continuar bebendo um pouquinho, porque esse pouquinho vai levar a beber o tanto que ele bebia antes. A droga, a mesma coisa.
não funciona. Mas a comida, a gente tem que aprender a ter um equilíbrio, um balanço. Mesmo as coisas saudáveis, se nós comemos demais, não é saudável. Por exemplo, na janta, como os meus pacientes obesos faziam, comiam 2 pratos desse tamanho assim, como que vai ser saudável? Não tem como, né? Então, a gente podia falar a noite inteira aqui. Mas o ponto é, se você não cuidar da sua saúde, vai ter que cuidar da sua doença ou doenças. É isso. Não tem outro meio. Talvez você, como eu, quando era adolescente, falava, meu estômago é de ferro, eu posso comer qualquer coisa, não tenho problema nenhum. Eu nunca ficava doente, então tá bom. Só que não tinha ideia do que estava acontecendo lá dentro, né? Só vou contar porque eu achei assim, fazia tempo que eu não fazia esse exame, né, esse teste, essa avaliação. Ele ficou encantado com o resultado. Ele falou, nunca vi isso. Eu tenho 56 anos de idade. Tudo ótimo, tudo. E daí, no final, aparece a sua idade biológica. Balança de biopedância. A minha idade biológica, 27 anos. Tenho 56 anos de idade. Graças a Deus. Mas quando eu fiz isso há anos atrás, não era assim, não. Então, é possível. Mas para isso a gente tem que cuidar da saúde. Tem que cuidar da saúde. Não é só comer o que quer, não. É o que eu falei. A gente não pode só comer o que quer. Pelo menos nos lugares onde eu ando no mundo, os médicos dedicam anos estudando. 10 anos da vida deles. Mas, infelizmente, eles têm geralmente 1 semestre de nutrição. Né? Quanto tempo vocês tiveram de nutrição? Enfermeiro. Ok, achei que eram médicos. 1 semestre de nutrição. Então, isso não é parte do que eles estudam. Eles estudam o corpo, né? Todos os órgãos, as doenças, que cada dia tem mais, os remédios. Mas a nutrição, eles não entendem de nutrição. Então, eles mandam para uma nutricionista. Mas muitos nutricionistas não estão a par dos recentes estudos, né? Então, ficam falando coisas do passado, mas tem que estar a par do que está acontecendo. Comprem esse livro, meus irmãos, porque ela vende a preço de custo. Não é... Esse livro aqui valeria pelo menos R$60. Pelo menos. Ela vende a preço de custo. Porque eles vivem da aposentadoria do esposo dela. Isso é a missão deles. Todo final de semana eles estão em algum lugar do Brasil. Para você conseguir uma palestra com ela, demora pelo menos 1 ano. Mas é fantástico. Eu espero que o pastor, que já conhece a Márcia, marque com ela o ano que vem, trazer a Márcia Vidotto, porque vocês não vão se arrepender. É muito bom. E ela fala assim, olha, o que eu estou falando eu sei que é radical. Mas eu peço que vocês façam uma lista de tudo que te afeta na sua saúde. Toda a enfermidade que você tem, até de unha encravada, cabelo seco, não importa o quê. Depois você vai aplicar por 30 dias a minha receita da saúde. E daí você vai voltar naquela lista e você vai arriscar as coisas que já foram resolvidas em 30 dias. Isso eu vi na minha família em 30 dias, coisas sendo resolvidas. De 10, 8 já estão resolvidas. É fantástico. Vocês assistam os vídeos dela no YouTube. Outro fantástico, 7 dias para começar a viver. Alguém aqui já leu? Alguns, poucos. É um tratamento de desintoxicação. Ele já veio? Está vendo? Vocês já tiveram muitos experts aqui. Então, Dr. Elias de Oliveira Lima. Muito bom também esse livro. Dr. Silmar Cristo já esteve aqui, né? Material fantástico, palestras incríveis. Tem no YouTube também, pode ir lá, põe o nome do Dr. Silmar, você vai assistir várias palestras. Dr. Geia, alguém aqui já viu o Dr. Geia? Fantástico! Nossa, que pessoa, que homem de Deus. Um cientista, uma mente brilhante. Também, nós temos uma abundância de informação.
Nossa, tem muito. Eu nem conheço metade do que tem aqui no Brasil. Fernando Lux. Quem já ouviu falar do Fernando Lux? Quem já assistiu alguns dos vídeos do Fernando Lux? Parabéns, pastor. Esse homem é de Deus. Só que o diabo não quer que a gente assista os vídeos dele, não. Demorou 6 meses para eu conseguir assistir. Olha, passei 1 ano as pessoas me falando, assista o Fernando Lux. Eu começava e acontecia alguma coisa, alguém me chamava, não conseguia assistir. É maravilhoso, ele fala sobre tudo. É um multimilionário, lá de São Paulo, ainda trabalha na Bolsa de Valores. E Deus encontrou ele numa situação terrível. Ele vai contando, cada dia ele vai contando um pouquinho. Entra lá no YouTube, Fernando Lux, Semana de Oração em Curitiba. São 12 vídeos. É mais ou menos 1h30 por vídeo. Mas você quer uma injeção de ânimo, uma injeção de fé, você assiste o Fernando Lux. Ele viaja o mundo. Para você conseguir trazer o Fernando Lux na sua igreja, é uns 4 anos. Porque ele viaja pelo mundo afora. Ele tem família e ele trabalha também, né? Então, é incrível, é incrível, é incrível. Ele tem um vídeo sobre a saúde, do que ele descobriu. Ele vai viajando o mundo buscando a cura para o filho dele. E pagando os melhores médicos, cientistas, para descobrir a cura para o filho dele. E daí ele comparte com a gente o que ele vai descobrindo. É incrível. Não deixe de assistir o Fernando Lux. Dr. Rogério Frossard, nutrólogo. Outra história incrível. E quem quiser, eu posso passar para vocês me mandem um WhatsApp. Ele também atende online, pelo Skype, ok? Porque ele mora no Rio de Janeiro. Um cientista, faz poucos anos que ele se converteu. Aliás, eu fiquei sabendo da história dele. O ano passado eu fui fazer minhas palestras lá em Rio Grande do Sul. E um médico da nossa igreja falou, você tem que conhecer o Dr. Rogério Frossard, vocês falam a mesma língua. Daí ele, na hora do almoço, ligou para o Dr. Rogério, a gente conversou, fizemos amizade, né? Então eu estou sempre falando com ele. Ele, um cientista, o doutor lá do Rio Grande do Sul, conheceu ele num congresso lá no Rio de Janeiro. Ele ficou encantado com o que esse homem estava falando sobre a nutrição, né? Ele é médico e daí foi fazer o PhD dele em nutrição na Austrália. Depois foi para os Estados Unidos, tem várias especializações, uma mente brilhante. E aí esse doutor Adair, lá do Rio Grande do Sul, pensou, mas parece que esse homem ele deve ser adventista, porque ele fala muita coisa que a Ellen White fala nos livros da saúde. Foi lá perguntar para ele, você é adventista? Ele falou, não, o que é adventista? Nem sabia o que era. Sou ateu. Ele falou, nossa, eu preciso te dar de presente. O doutor Adair mandou vários livros da saúde, né, de Ellen White para ele. Ele devorou aqueles livros. Ele ficou apaixonado. Ele falou, mas quem é essa mulher? Eu posso conhecer essa mulher? Não, esses livros foram escritos há mais de 100 anos atrás. Como assim? Ninguém sabia disso. A gente tem muita coisa que a gente está descobrindo agora. E ela escreveu isso há mais de 100 anos atrás. É arrepiante de ouvir a história dele. É demais. Então, é um homem de Deus. Mas, infelizmente, pergunta para mim, quantos adventistas são pacientes do Dr. Rogério? Nenhum. São o pessoal que está preocupado com a saúde, né? Os budistas, o pessoal da nova era, os espíritas, que estão preocupados com a saúde, realmente preocupados. Então, Dr. Rogério Frossard, pode colocar ele no YouTube, que você vai ver algumas palestras dele também. Bom, eu poderia falar, tem tanta informação, mas é o que eu falei para vocês. Não vai adiantar nada vocês trazerem aqui os melhores palestrantes do mundo, se vocês vão só ouvir e não praticar. Aí é que nem a parábola do semeador. Caiu no solo duro, não brotou a semente, né? Deus quer que a semente brote. Então, o nosso manual é diferente de todos, porque não é um livro, é um tratamento psicológico para te ajudar a fazer mudanças nos seus hábitos. Não sei quanto custa um ano de academia aqui, quanto custaria?
R$600, de 600 a R$1.500 por ano. Sim? O quê? Mais? Ok. Tá bom, mas vamos dizer, de 600 a 1.500, um ano de academia. Ok, quanto custaria uma cirurgia bariátrica aqui? Eu não tenho ideia. Lá nos Estados Unidos é $25 mil. Mas eu sei que não é barato se você fosse pagar, né? Remédios, suplementos, tudo custa bastante dinheiro. Esse manual custa R$50. Nem a cirurgia bariátrica é capaz de fazer as pessoas prevenirem de ganharem peso, porque a mente não mudou. Então é um investimento para você. Eu espero que você leve esse manual para casa e comece a usar. Cada dia lendo um pouquinho, de 20 a 30 minutos, porque daí você vai estar trabalhando no seu subconsciente a cada dia. E daí que vocês montem pequenos grupos. Eu realmente espero ver isso dessa igreja. Todo lugar por onde eu ando, as igrejas estão fazendo pequenos grupos. Porque sozinho é muito difícil eliminar peso. Sozinho é muito difícil de mudar hábitos alimentares. Em primeiro lugar, nós precisamos de Deus, muita oração, né? E daí o apoio um do outro. Aqueles que compram o material, eu vou deixar... Meu irmão Célio está lá no fundo, levanta a mão, Célio. Ele mora aqui, vou deixar material com ele também, porque eu sei que teve gente que não teve o dinheiro para comprar. Eu não moro aqui no Brasil, então não tenho a maquininha, e teve gente que não teve o dinheiro ou o cheque para comprar. Vocês daí vão guardando até ter R$50 para poder comprar o material. É um manual individual, não tem como você compartilhar com o seu marido, com o seu filho, com sua mãe, porque é cheio de perguntas pessoais. Aqui você vai escrever seus sentimentos, seus pensamentos, seus comportamentos. É seu, para você usar sempre. Você pode fazer esse programa em 3 meses, vamos dizer, um capítulo por semana, ok? Depois vai mudando os hábitos. Vocês já ouviram falar que os hábitos levam pelo menos, eu contei várias histórias aqui, pelo menos 30 dias para formar um novo hábito. A gente tem que ir mudando muitos, né? Mas aos poucos, um de cada vez. Então vai tempo. Tem hábitos que nós temos por 50 anos, e você acha que você vai mudar só porque assistiu uma palestra aqui, então vai mudar? Não vai conseguir mudar. Você pode ter a vontade de mudar, mas não vai conseguir mudar, não. Tem que trabalhar bastante aqui, ó. Então, o nosso manual não explica só o que fazer, porque a maioria das dietas, né, é o que você fazer, não vai comer isso, vai comer aquilo, o exercício, o que você vai fazer, até a cirurgia. A gente ensina o como e o porquê. Lembra do sinal de pare? Não tem aqui hoje, para aqueles que não vieram. No final do nosso manual tem esse sinal de pare, que a gente sugere que você faça uma cópia e coloque na sua geladeira, no seu armário, aonde tiver comida e bebida, para te ajudar a estar consciente antes de colocar qualquer coisa na sua boca. Na mesa, aonde você quiser. O meu irmão é palestrante, ele não tem casa, ele mora em hotel. Então ele colocou no carro dele, porque é ali que ele comia bastante, o dia inteiro, bala, ficava comendo porcaria, né? E é outra história. Essa é outra história. O nosso tempo já se foi, né? O sábado já se foi. Mas quero terminar com esse pensamento aqui de Ellen White, que é muito chocante. Aliás, a doutora Márcia Vidotto que me mandou a semana passada. Está ali esse moço, num precipício, né? Cego. Está ali o hambúrguer e olha o cheirinho do hambúrguer chegando no nariz dele ali, ó. Isso foi Ellen White que escreveu. Sinto-me angustiada quando olho para o nosso povo e percebo que eles estão mantendo muito vagamente a questão da temperança. Aqueles que violam as leis da saúde se tornarão mentalmente cegos e violarão a lei de Deus. A razão pela qual muitos de nós cairão no tempo de angústia
é por causa da frouxidão na temperança e a condescendência com o apetite. Isso é forte, mas isso é verdade. Então, por favor, se tiver que escrever e ir nos lugares para lembrar, quando a gente lê, a gente relembra as coisas muito mais fácil. O que é mais importante para mim? A minha saúde ou a minha vontade? A minha saúde ou o meu apetite? O que é mais importante? Vou pedir para o pastor vir aqui para frente, para fechar o sábado com a gente. Fazer uma oração. Cadê o pastor? Saiu? Ah, não, está ali.